Olá, meus amigos, boa tarde. Estou falando com vocês nessa tarde de domingo, faz sol lá fora, tá quentinho, né? E gostaria de compartilhar, trocar ideia sobre dois assuntos. Primeiro, a questão do Bolsonaro, que o pessoal fala que o presidente Bolsonaro não está preparado para ser presidente, né? E aí eu gostaria de lembrar que, até onde eu sei, né, no Brasil não tem escola para ser presidente, não tem escola para ser político, né? Normalmente não se exige nada para ser um político, basta ter popularidade, né? E basta saber ler e escrever. Muitos que a gente percebe aí mal sabem ler e escrever, né? E a gente tem os políticos dos mais diversos estereótipos, né? Por exemplo, a gente tem o Tiririca, que foi eleito e reeleito deputado aí, e era palhaço de circo e continua sendo palhaço de circo. E esses dias ele andou falando na mídia que pretende ser candidato a presidente em 2022, né? Outro político aí que a gente tem, que é o Ciro Gomes, que é um coronel, filho de coronel, que constantemente está estribuchando aí na mídia, falando, sendo grosso, desrespeitando as pessoas, mas o pessoal acha ele lindo, né? Acha ele maravilhoso. Então, dentro desse perfil, dentro do que a gente tem no Brasil, o Bolsonaro está preparadíssimo, né? Outro aspecto que eu gostaria de trocar ideia é com relação à língua solta do Bolsonaro, né? Felizmente ou infelizmente, né? Aliás, isso que o elegeu, o Bolsonaro fala muito sobre as coisas, né? O presidente Bolsonaro, às vezes ele é um pouco incisivo, ele é um pouco sem controle, entre aspas, né? Entre aspas, sem controle. Entretanto, é isso que as pessoas gostam dele, né? Essa sinceridade, essa maneira de falar, né? É positiva? É negativa? Olha, eu acho que a maioria das vezes isso é positivo, porque ele levanta discussões, né? Ele diz coisas que as pessoas não gostariam de dizer. Por exemplo, numa entrevista que eu vi nesse fim de semana de uma jornalista francesa questionando sobre a Amazônia, que o Brasil não estaria cuidando da Amazônia, a questão do desmatamento, né? E ele falou o presidente Bolsonaro falou para jornalista que a Amazônia é nossa, né? E que os europeus eles nunca cuidaram do meio ambiente, né? É uma verdade, né? Os jornalistas do exterior ficam aí querendo impor regra, quer dizer, os países do exterior, né? Querendo impor, principalmente os europeus, né? Querendo impor regras pra gente, querendo dizer pra gente o que a gente tem que fazer ou não com a Amazônia. Só que a Amazônia é nossa, né? É nós que tem que saber, somos nós que temos que saber o que nós temos que fazer com elas, né? Evidentemente que tem essa coisa do Mercosul, bababá, a gente tem que levar em consideração o que eles falam, senão eles não compram a gente, tem toda essa conversa. Mas é preciso falar grosso com esse povo, né? Imagina se um jornalista brasileiro vai dar palpite em qualquer outro país aí, se eles aceitam, né? Só que eles ficam tratando a gente como se fosse colônia, né? A Europa ainda quer insistir no Brasil como se fosse colônia. Então precisa ter alguém que fala grosso, que fala forte. E o Bolsonaro tem falado sim, né? Isso é importante, né? Então a gente precisa refletir bem sobre esse assunto. Então essa língua solta do Bolsonaro, ela não é ruim não, né? Ela quebra muitos paradigmas e traz discussões, né? Traz à tona discussões aí para a mídia. Essa questão da Amazônia nossa foi discutida esse final de semana, e a Amazônia é nossa. Quem tem que cuidar da Amazônia somos nós, e quem tem que saber da Amazônia somos nós. E o Brasil é um dos poucos países que tem um meio ambiente bastante diversificado e ainda tem muitas florestas, né? Então a gente cuida do meio ambiente, né? Do nosso jeito, mas cuida, né? Enquanto que esses países ricos, eles já acabaram com o meio ambiente deles, né? Vê se alguém, por exemplo, fala que a China polui. Vê se alguém fala que a China não cuida do meio ambiente. Só que todo mundo compra coisa da China, né? Então vamos refletir sobre esse assunto, né? Pensar bem essa questão que a mídia fica jogando aí, né? E com relação ao Bolsonaro, qualquer coisa que ele fala gera polêmica, né? E se ele não fala, gera polêmica também, né? Então não dá para confiar nessa mídia, né? Um beijo, abraço, tchau.